Tomei coragem. Hoje eu resolvi falar de uma das plantas mais icônicas do mundo, as orquídeas. Vamos lá, gente. Hoje eu vou desvendar todos os mistérios que você precisa saber para ter a sua orquídea florida e sempre saudável na sua casa. Vem comigo! As orquídeas são plantas extremamente desejáveis. Todo mundo já teve, se não teve, quer ter, ou se ainda não teve, não quis ter, ainda vai ter um dia. Mesmo porque essa é uma das plantas que é mais presenteada no Dia das Mães. O Dia das Mães está chegando e tem sempre um boom de consumo de orquídeas para presentear as mães. E não é à toa que essa é uma das plantas mais desejáveis. Realmente ela é muito linda, existe uma variedade muito grande. Existem hoje no mundo mais de 30 mil espécies de orquídeas descobertas e mais de 50 mil variações que foram feitas de cruzamentos e que a gente vê aí orquídea com um pedaço da flor rosa, amarela, branca, uma mistura muito doida que deixa essas plantas muito desejáveis e lindas. Só que junto desse consumo vem um excesso de informações na internet e a gente nunca sabe como realmente cuidar das orquídeas. Então eu vim hoje aqui desvendar vários mitos que existem ao redor dessa planta, que cercam essa planta e que tantas vezes dificultam o cultivo dessa planta. Então, se você quer saber, quer entender um pouco mais das orquídeas, fique aqui comigo. Hoje vou dar 6 dicas imperdíveis para você entender tudo o que você precisa saber para começar a cuidar bem das suas orquídeas. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal. A sua inscrição vale muito para mim. Isso significa que o meu trabalho está tendo algum tipo de impacto e que ele é relevante para alguém. Isso me incentiva a continuar. Então se inscreva e toque o sininho para você receber todas as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, você fica sabendo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber, e essa é a nossa dica número 1, é que as orquídeas têm essa fama de ser uma planta frágil. Mas isso não é verdade. As orquídeas não são plantas frágeis. Muita gente ganha essas flores, principalmente agora o Dia das Mães está se aproximando, e você pode não acreditar, mas muitas pessoas colocam essas plantas, por exemplo, no jardim com o céu aberto, tomando sol direto. E aí a orquídea não dura nem uma semana, e aí a pessoa acha que as orquídeas são plantas muito frágeis. Mas não, as orquídeas são plantas muito rústicas na maior parte das vezes, mas é necessário que você entenda a procedência dela para você entender que tipo de cuidado ela vai ter. Na natureza existem basicamente 3 tipos de orquídeas. As orquídeas que a gente chama de litófitas, que são as que nascem nas rochas, as orquídeas terrestres, que como o próprio nome sugere, nascem na terra, e as orquídeas epífitas, que é essa maior parte que a gente consome no dia a dia, que vende em supermercado, que são aquelas que se agarram em troncos de árvores. É importante ressaltar que esse grupo das orquídeas epífitas é o grupo que representa a maioria das orquídeas. Então, a maior parte delas que a gente recebe e consome se encontra nesse grupo. Aí é que vem a necessidade de entender o fato dela ser epífita. Como ela se agarra a troncos e arbustos que ficam embaixo das copas das árvores, ela, consequentemente, não é uma orquídea que vai aguentar um sol intenso e direto. Portanto, você não pode deixar essa planta pegando o sol, deixar ao céu aberto, recebendo muita chuva, muito sol e muito vento. Ela não vai aguentar. Isso não significa que ela seja uma planta frágil. Isso significa que ela está no local errado. Uma outra característica das plantas epífitas é que elas têm essa capacidade de absorver água e nutrientes do meio em que ela vive, o que nos leva para a dica número 2. O ideal é você regar a sua planta quando o substrato estiver completamente seco. É isso mesmo, não é substrato úmido, quase úmido, não. Pode regar a sua planta até escorrer a água e esperar secar. Quando secar de novo, você rega mais uma vez. Então, não perca sua planta por excesso de rega, porque excesso de rega mata as raízes por podridão e você perde a sua planta com muita frequência. De novo, orquídea não é uma planta que exige muitos cuidados. As orquídeas sempre vale a máxima, menos é mais.
Então, resumindo, só regue a sua orquídea quando o substrato estiver completamente seco. E falando um pouquinho de substrato, isso nos leva para a dica número 3. Qual o melhor substrato para a minha orquídea? Lembrando lá do começo do vídeo em que eu falei os 3 tipos de orquídeas, é importante você saber qual tipo de orquídea você tem em mãos. Se for uma orquídea terrestre, como por exemplo a orquídea bambu, você vai plantar no solo. Mas se for uma orquídea epífita, como essa que eu tenho aqui, você vai colocar uma casca de árvore ou numa casca de um arbusto que ela vai se dar super bem. Uma dica em relação à orquídea bambu. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer essa orquídea, procura na internet, ela é muito bonita, mas pelo amor de Deus, quando você for plantar, não plante do lado de um muro, porque a tendência dela é procurar o sol. E eu cansei de ver as pessoas plantando orquídea bambu para tampar um muro, aí quando você vai ver, a orquídea tá grande toda, ela fica procurando no sol, fica toda torta assim. Se você quer uma orquídea bambu que cresça para cima, plante onde bata sol 360 graus, porque senão você vai ter uma orquídea bambu toda tombada. Fechando aspas do paisagismo. E voltando ao substrato que você deve colocar na sua orquídea. Bom, se você tem um jardim numa casa, eu moro numa casa, então eu tenho um jardim e eu penduro as minhas orquídeas na árvore. Mas se você mora em apartamento e não tem uma árvore para pendurar e você não quer colocar na árvore do seu condomínio, você pode deixá-la no vasinho como esse que eu deixo aqui em casa também. Essa orquídea está num vasinho, aqui tem casca de pinos, é um substrato específico para orquídeas e ela está super bem. Você vê que as raízes dela vão para fora, isso não é um problema. Como eu disse, ela é uma planta epífita, então ela gosta mesmo dessa raiz bem mais para fora. Então, deixar no potinho onde ela vem é uma boa. Você pode deixar sem problemas, a sua orquídea não vai sofrer por causa disso. Agora vamos para a dica número 4. As orquídeas necessitam basicamente de 13 elementos químicos para ficarem bem saudáveis. E os elementos químicos que elas mais necessitam, graças a Deus, são os que têm abundância aí para venda de adubos, que é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Ela precisa dessa relação de NPK na proporção de 3:10:10 ou 20:20:20. É uma proporção bem equilibrada quando a gente fala de adubação de plantas, né? A quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio, basicamente a mesma coisa. E existem 2 tipos de adubos que a gente pode utilizar quando a gente fala de adubação de orquídeas, na verdade, adubação de qualquer planta. Os adubos orgânicos e os inorgânicos. Os adubos orgânicos são aqueles que a gente consegue por meio de decomposição orgânica, restos de comida, a gente pode fazer uma compostagem na nossa casa e ter nosso próprio adubo orgânico, ou a gente pode comprar humus de minhoca, a gente pode comprar o bocashi, que é uma adubação orgânica muito boa, e colocar isso na planta. Mas as adubações orgânicas, elas vão perdendo a propriedade ao longo do tempo, né? Muitas vezes ela não é totalmente absorvida, principalmente se ela fica exposta ao ar, que no caso das orquídeas é a maior parte, né? Ela vai perdendo as suas propriedades, então muitas vezes ela não consegue ser tão eficiente. Então por isso que no mundo das orquídeas, os adubos inorgânicos são usados com bastante frequência. Existem os adubos de liberação lenta, que você coloca uma vez e a cada 6 meses, às vezes até 1 ano, esse adubo vai sendo liberado à medida que ele vai sendo molhado. Então, são 2 tipos de adubação que você pode fazer na sua orquídea, mas de novo, é importantíssimo você não colocar excesso de nutrientes, porque excesso de nutrientes pode ressecar as raízes da sua planta e pode matar a sua planta. Dica número 5. Temperatura. Toda orquídea precisa de uma variação de mais ou menos 15 graus entre o começo do dia e o final do dia para ela florescer. Então, muitas vezes a gente compra uma orquídea ou ganha e nunca mais ela floresce. Mas de repente você mora num lugar em que a variação de temperatura é muito baixa, muito pouca. De repente nos trópicos, né, mais aí para a região norte do país, em que a temperatura não varia muito. Você ter uma variação de 15 graus no norte é impossível. Então, pode ser que a sua orquídea não floresça com tanta frequência por causa disso. Ela precisa de uma variação de temperatura. Aqui em Brasília, na época, agora que começa a época de seca, a gente tem uma variação de temperatura muito alta, às vezes de 20 graus em um dia. Cai de 25 para 5 graus, assim, em questão de horas. Então, isso é um ambiente muito bom para que a orquídea floresça. Mas se você mora em um apartamento, por exemplo,
e em que a variação de temperatura dentro do apartamento não é igual fora do apartamento, por mais que você more numa cidade em que a variação de temperatura seja muito grande, há algumas táticas que a gente usa para fazer a orquídea florescer. Uma delas é mudar a sua planta de lugar. Não deixa a sua planta fixa em um lugar sempre. Deixa ela pegando um pouquinho mais de calor perto da janela durante algumas horas no dia e quando vai anoitecendo, coloca ela mais para dentro do ambiente da sua casa, que naturalmente é mais fresco, e deixe. Ache um lugar então em que o ambiente seja mais quente durante um pedaço do dia e um ambiente mais fresco. E vá fazendo essa troca ao longo do dia, que ela vai sentir a diferença de temperatura e vai florescer. Eu vejo também muita gente colocando gelo no substrato. Eu nunca tentei, mas as pessoas que tentam falam que dá certo. Você pode colocar também umas pedrinhas de gelo no substrato, deixar derreter para que ela fique bem geladinha, e isso a orquídea pode entender também que é uma variação de temperatura. Agora, isso é a temperatura para a orquídea florescer, mas você tem que prestar muita atenção no seguinte: ela gosta dessa variação de temperatura, mas a orquídea não gosta de lugares muito frios. Então, se você mora no sul do país, em que uma época do ano faz muito frio, essas orquídeas não devem ficar de jeito nenhum do lado de fora da sua casa, elas vão congelar e vão morrer. E o mesmo acontece para você que mora num lugar muito quente. Temperaturas muito elevadas, com muita umidade, podem causar amarelamento nas folhas das suas orquídeas. Então, se você mora num lugar muito quente e as suas orquídeas estão ficando com as folhas amarelas, isso pode ser consequência da alta temperatura. Tente colocar a sua orquídea num lugar mais fresco dentro da sua casa, para que ela não sofra tanto essa consequência da alta temperatura ou da baixa temperatura, caso você more num lugar muito frio. E aí vai a dica número 6. Essa para mim é uma das dicas mais importantes, porque muita gente não dá muita atenção e deixa a orquídea pegando uma grande quantidade de vento. A orquídea não gosta de vento. Olha essas orquídeas aqui, são orquídeas epífitas. Essa árvore aqui é uma mangueira e ela tem uma copa super densa. Aqui embaixo quase não ventila, mas é sempre fresco. A orquídea ela não gosta de vento muito forte nela, mas ela necessita de um ambiente muito fresco e com uma certa quantidade de vento suave passando. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas perdem orquídeas porque deixam, por exemplo, a orquídea dentro de banheiro. Não é um lugar para você colocar a orquídea, só se for de plástico, mas a gente está falando de orquídea verdadeira. Então você não pode colocar a orquídea dentro do banheiro, porque banheiro é um local péssimo para a orquídea. Tem pouca luminosidade, a orquídea gosta de muita luminosidade, como essa que está aqui. Tem pouca ventilação e alta umidade. É a receita certa para você perder a sua orquídea. Então não coloque sua orquídea no banheiro. Às vezes eu vejo muito dentro de área de serviço. A área de serviço também não é um local muito bom, a não ser que seja aquela área bem arejada, perto das roupas em que bate muito vento, um ventinho, uma brisa fresca assim, para secar a roupa. Aquilo ali é um local bom para ela. Mas se for uma área de serviço muito pequena, muito abafada, a sua orquídea não vai se dar bem, porque a orquídea gosta muito de um lugar fresco com vento, mas não vento intenso, porque ela vai desidratar as folhas se você sempre deixar ela pegando muito vento com muita frequência. Mas de um modo geral, o cuidado com as orquídeas é algo tranquilo. A máxima que eu falei lá no começo serve muito bem para as orquídeas. Toda vez que você for cuidar das suas orquídeas, pense no seguinte: menos é mais. A orquídea gosta de menos água que de mais água, menos adubo que de mais adubo, menos sol que de mais sol, menos vento que de mais vento. Ah, esqueci de uma coisa. Se você quiser se aprofundar nos seus conhecimentos sobre orquídea, eu deixei aqui embaixo um link para um manual que eu achei fantástico. Boa parte das coisas que eu aprendi sobre orquídea foi estudando por esse manual. Então clica lá, ele custa só R$ 39,90 e ele pode ser a salvação das suas orquídeas. Afinal, a saúde das suas orquídeas não vale um clique? Até a próxima, pessoal! Tchau!